Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Anésia Ramos, sou especialista em segurança de alimentos e hoje o nosso assunto é rastreabilidade de ovos em natureza. E dessa vez nós vamos trabalhar de uma maneira diferente. Eu vou construir junto com vocês as informações. Então, vamos lá? Então, nós temos aqui o nosso foco, né? A caixinha de perguntas que eu abri sobre rastreabilidade de ovos, ok? A primeira coisa que eu preciso pensar é da onde vêm as informações? Quais são as informações que eu estou procurando? Então, eu vou trazer aqui aquele modelozinho de Smart Art, tá? Você escolhe aquilo que você preferir e, inclusive, pode ser feito na mão também, tá bom? Então, eu vou escolher um modelo. Óbvio que eu vou mudar as cores, né? Quem me conhece sabe que eu sou a dona de ficar escolhendo as cores aqui e modelos tal. Então, a primeira informação que eu preciso pensar, né? Então, Ana, você fala primeiro e vai no meio? Sim, eu vou no meio. Por quê? Porque nós vamos pensar aqui em matéria-prima, né? Graças a Deus, nós só temos ovos em natureza. Então, quem está fazendo o curso de rastreabilidade comigo lá pelo Sebrae, né? Eu sou aluna, claro. Nós estamos aí dando graças a Deus por não ter mais de uma matéria-prima. Então, aproveitem, tá bom? Eu tenho uma matéria-prima. O que eu vou pensar? Da onde vem essa matéria-prima? Ok? Quem é meu fornecedor? Então, se eu tenho aqui granja própria, se eu tenho granja de terceiros, eu vou trabalhar isso de maneira diferente, pessoal. Quem já está na área sabe aí que nós estamos falando de se eu tenho uma granja própria e eu só recebo os ovos dessa granja, eu sou então registrado como granja avícola no Ministério da Agricultura. Quem recebe de mais de um fornecedor, precisa então fazer o registro de unidade de beneficiamento de ovos e derivados, para poder ter autorização de receber de vários fornecedores, ok? A partir daí, eu tenho então o meu processo, tudo bem? Se eu penso em matéria-prima, eu vou pensar da seguinte maneira: qual documento, qual registro terá a informação dessa transferência da granja para o setor de classificação de ovos, né? Então, qual é o meu registro de recebimento desses ovos? Como eu vou guardar essa informação para que ela seja auditável, né? Então, tudo que o Ministério da Agricultura vem buscar aqui na granja tem que ser auditável. Eu preciso ter a capacidade de buscar esses registros ao longo do tempo. Tudo bem? Se alguma informação não ficar clara, deixa aí as suas perguntas, tá bom? Então, minha questão é aqui: como eu vou receber esses ovos? Tá ok? O meu próximo passo dentro do meu processo produtivo é abastecimento da classificadora. Eu recebi esse ovo, né? Ele veio por esteira, ele veio por pallets, ele veio em caixas plásticas. Qual é a data de postura desses ovos? Né? Eu posso até colocar aqui embaixo para vocês lembrarem depois, né? Então, nós temos aí o deslocamento, que precisa constar no seu manual. Se ele é feito por esteira, né? Se ele é feito em pallets, se ele é feito em caixas plásticas,
como essa informação vai se manter, né? Então, eu tenho a parte física e eu tenho a informação. Como é que eu vou registrar tudo isso, tá bem? E aí, no processo produtivo, eu tenho, então, como eu vou abastecer? Obviamente, se eu tenho uma esteira, o abastecimento é automático. O abastecimento, então, aqui da minha máquina, né? Ele é automático. Então, se ele é automático, é a minha postura do dia, eu tenho aí uma sobra da noite, como é que todos esses controles se farão, né? Eu tenho um contador de ovos, contador de ovos, né? Eu tenho um controle de tempo de operação. Como é feito isso? Porque às vezes eu posso ter aqui, né? Eu vou tirar aqui os parênteses. Eu posso ter um contador, ou eu não tenho um contador eficiente, eu faço aí por tempo de operação, ok? Então, eu tenho, vamos voltar aqui. Tá? Eu vou aqui, então, para minha operação manual, né? É dentro dessa operação manual, eu vou registrar esses ovos. Como que é feito o registro, né? Será um formulário onde eu coloquei todos os pallets que foram abastecidos ou todos os lotes de galinhas que forneceram os ovos nesse dia? Qual é a data de postura? Eu estou trabalhando hoje, a data de ontem? Então, tudo isso você vai pensar, tá ok? Abasteci a máquina, qual é a próxima etapa que eu tenho, né? Eu tenho as etapas de inspeção. Quais são essas etapas de inspeção, pessoal? Normalmente, nós temos aí uma pré-seleção, e isso é muito relativo. Eu tenho algumas regionais, por exemplo, no Espírito Santo, que não aceita que se faça uma pré-inspeção antes da ovoscopia. Por isso, você precisa pensar no seu processo, no processo individual de cada cliente, ok? Essa pré-seleção, eu vou anotar as retiradas desses ovos não conformes aí, para inclusive abastecer o meu mapa estatístico. Depois eu tenho a ovoscopia, né? Na ovoscopia, inclusive, pessoal, eu posso ter ovoscopia manual e eu posso ter ovoscopia eletrônica. Eu vou anotar novamente na mão todo o meu processo no final de cada período, no final de cada turno, ou eu vou tirar um relatório do computador do meu equipamento. Então, isso tudo vai compor a sua rastreabilidade, ok? Vou incluir mais uma forma aqui. O meu próximo processo é: eu recebi essa matéria-prima, eu abasteci a máquina classificadora, eu fiz a inspeção dela, então eu tenho um embalamento, tá? Então, para eu embalar, é necessário que eu tenha embalagens, e aí dentro dessas embalagens eu tenho as primárias e eu tenho as secundárias. Como eu vou controlar essas embalagens, né? Eu vou fazer o controle saindo do almoxarifado para a máquina classificadora,
Eu terei ali na minha máquina classificadora um registro onde eu anoto lote a lote utilizado no dia, ou não, meu estabelecimento é tão grande que eu preciso controlar por hora. Cada um define o seu controle. O importante, mais uma vez, é que você tenha capacidade de buscar essa informação ao longo do tempo, seja lá atrás, né, para uma simulação de rastreabilidade, por uma exigência fiscal, por uma exigência de cliente, seja no momento atual. Tudo bem? Pensando em embalagens, registro do lote. Mas do lote do quê? Do lote dos ovos. Na embalagem primária e registro do lote dos ovos na embalagem secundária. Por que eu estou pensando separado, pessoal? Porque normalmente eu registro a embalagem primária. Vamos supor que seja uma etiqueta. Às vezes eu registro numa sala separada e aí eu trago para minha embalagem para colocar ali, ou eu tenho equipamentos instalados nas minhas esteiras para que seja então efetuada a impressão diretamente na embalagem primária. E aí seja data de produção, data de validade e o lote, né? Seja a forma que você vai aí identificar o seu lote, tá bom? Quando eu falo em embalagens secundárias, eu estou falando das embalagens de transporte, né? Então, se eu tenho um estojo de 12 ovos, minha embalagem primária, e aí esse estojo será transportado dentro de uma caixa de papelão, minha embalagem secundária. Essa caixa de papelão será acomodada num pallet, ele será estrechado e vai ser vendido assim, aquele pallet inteiro. Então, eu posso ter aí uma embalagem terciária, tudo bem? Voltando aqui, normalmente o que que nós temos? Ou nós temos um carimbo nessa caixa, e aí normalmente eu tenho lá um campo de produção barra lote, ou seja, eu estou utilizando a data da minha produção como lote para rastrear a minha caixa. E aí o pessoal bate o carimbo manual. Outras opções do mercado são as impressoras diretamente na caixa, né? E aí sai lá a data de produção, lote, o tanto de caracteres que você quiser informar, né? Existem ainda etiquetas adesivas com leitura individual dessas etiquetas. Se você quiser fazer um controle de estoque, você tem aí a capacidade de gerar essa informação, inclusive para controle individual de cada caixa, tá bom? E aí nós podemos marcar aí um dia para conversar a respeito desses controles automáticos, se vocês quiserem entrar em mais detalhes, tá ok? Pensei aqui, então, já fiz o meu embalamento. A próxima etapa do meu processo é expedição. Como a letra está ficando pequena, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Bom, então, quais são as situações que eu vou pensar em expedição? Como eu vou fazer o controle do meu carregamento, né? Em que caminhão eu estou colocando essas caixas, né? Cliente. Qual é o cliente que vai receber essas caixas? Eu tenho capacidade de rastrear o lote do ovo que foi para o meu cliente? E que seria o ideal, né, pessoal? Porque numa simulação de rastreabilidade, você precisa chegar pelo cliente. Então, se você começar aqui atrás pela matéria-prima, como é que você vai chegar lá nesse cliente, tá bom? Aproveitando a diferença entre cliente e consumidor, é que o cliente é aquele que compra os ovos do estabelecimento. O consumidor é aquele que vai lá no supermercado, compra os ovos lá e consome esses ovos efetivamente. A nossa capacidade de rastreabilidade deve ser de chegar ao cliente.
Então, se o meu cliente é um centro de distribuição, eu tenho que ter a capacidade de chegar até a informação dos ovos que foram para esse centro de distribuição, tá bom? Então, essa ideia era de gerar um gráfico de informação. Eu até vou colocar aqui em cima para vocês não esquecerem que o que nós fizemos, então, foi... Vou inserir aqui uma caixinha de texto, né? Tabela de levantamento de informações para gerar o processo de rastreabilidade ovos em natureza. Cadê as minhas perfeccionistas aí com a parte gráfica, né? Então, Ana, esse é o meu processo de rastreabilidade? Não, esse aí é o processo inicial para você começar a pensar na sua rastreabilidade, ok? Então, daqui você vai buscar as informações auditáveis, né? Quais são os registros em relação a tudo isso? Bom, se esse vídeo foi útil, você comenta aí para nós. Se ficou em dúvida ainda, joga suas dúvidas que eu vou procurar responder todas, tá bom? Obrigada por estar aqui e até mais.